O Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos falar sobre o caminho percorrido pela justiça brasileira quando o assunto é resolução de conflitos, a conciliação. E você vai ver também as dificuldades vividas por quem recebe um cartão de crédito que não solicitou. E mais, os bons resultados do mutirão da improbidade, que julga crimes e outras irregularidades praticadas contra a gestão pública. E este é também um dos assuntos da nossa entrevista. A convidada é a coordenadora do mutirão, a juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, Flávia Dantas. Continue conosco. O Justiça e Você volta em instantes. E no intervalo, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte prestigiaram no dia 5 de novembro sessão solene em comemoração aos 25 anos da elaboração da Constituição do Estado na Assembleia Legislativa. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Aderson Silvino, compôs a mesa de autoridades e, em discurso, destacou a luta pela difusão de todos os preceitos contidos na Carta Magna do Estado. Todos nós estamos de parabéns e isso é uma demonstração de que nós temos um instrumento que representa o Estado democrático de direito, que assegura os direitos aos cidadãos, como também os deveres também. Nos próximos dias 27 e 28 de novembro, acontece o primeiro Congresso Justiça e Escola na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu converso agora sobre esse tema com Paulo Sérgio Silva, que é o coordenador administrativo do programa Justiça e Escola. Ele vai passar mais detalhes para a gente sobre esse evento. Paulo, como é que vai acontecer? Qual é o objetivo desse congresso? Bem, o congresso ele tem o foco principal de reunir os municípios que já são contemplados com o programa Justiça e Escola, a fim de que nesses dias, especialmente no segundo dia, dia 28, onde irá ocorrer essas atividades pedagógicas, nós possamos aí suscitar as ações exitosas desses municípios e fazer uma grande interdisciplinariedade, juntamente com o apoio das autoridades e das pessoas envolvidas com a educação que irão também participar desse evento. Qual é a programação desses 2 dias, Paulo? O que é que de conteúdo eles vão trabalhar? Pronto, no primeiro dia nós teremos uma grande abertura que irá envolver não só os professores, mas também as representações dos municípios, com grandes atrações culturais. E no segundo dia nós teremos oficinas, palestras com autoridades de fora do Estado e também autoridades do Judiciário do Estado, que irão discutir temas voltados para criança e adolescente. Obrigada pelas informações. Paulo Sérgio Silva, coordenador administrativo do Justiça e Escola. Lembrando que o congresso acontece entre os dias 27 e 28 de novembro no Cine Teatro do município de Parnamirim. Estamos de volta e o assunto agora é a conciliação. Mais rápida, mais barata, mais eficaz e pacífica, esta tem sido a opção da justiça brasileira para a resolução de conflitos. No Rio Grande do Norte, o Poder Judiciário tem colocado à disposição da população diversos mutirões que promovem a conciliação. Somente este ano, mais de 8.000 pessoas foram atendidas. A conciliação é uma alternativa para resolver questões judicializadas de forma amigável e pode ser a maneira mais rápida de pôr um ponto final em um conflito. Quem atua como conciliador é o próprio juiz do processo ou um conciliador treinado e nomeado para isso. É uma oportunidade que o judiciário dá para que as próprias partes realmente sentem, parem um pouco, conversem, dialoguem sobre aquele conflito e aí realmente cheguem a uma solução para aquela questão. Por todas essas vantagens, a conciliação e a mediação são práticas cada vez mais utilizadas para desafogar o Poder Judiciário. No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça oferece a conciliação por 2 caminhos: os juizados especiais e os centros judiciários de solução de conflitos, os CEJUSCs. A pessoa pode ligar para o fórum, certo? Ligando para o fórum, pede para que remeta a ligação para o CEJUSC,
certo? Ou de Natal, ou de Mossoró, ou de Parnamirim, para que realmente aquela pessoa se informe direitinho qual é a petição que ele deve entrar, certo? Pedindo para incluir o seu processo em algum dos mutirões de conciliações que nós fazemos, ou então na própria Semana Nacional de Conciliação, ou então mesmo nas audiências rotineiras. Entre janeiro e outubro deste ano, foram realizados 13 mutirões de conciliação em várias comarcas potiguares. Os mutirões resultaram em aproximadamente 2.800 audiências de conciliação, e mais de 1.700 delas terminaram em acordo. Cerca de 8.000 pessoas foram atendidas e quase 6 milhões de reais pagos em indenizações. A conciliação, desde que a gente implantou aqui o Sejusc em 2010, a gente só tem alcançado índices muito satisfatórios. Chega a alcançar 80%, normalmente é de 60% a 80% de acordo de pessoas que finalizam o processo. Todos os acordos firmados em uma conciliação têm força de decisão judicial. E qualquer uma das partes envolvidas na ação pode solicitar uma audiência de conciliação para abreviar o trâmite processual. Você pode vir aqui no Sejusc, trazendo o seu nome completo ou o número do processo que a gente faz a consulta. Caso já tenha algum mutirão agendado que trate da matéria do seu processo, a gente procura encaixar esse processo no mutirão. Caso não tenha nada agendado, a gente encaminha esse processo para a vara competente e lá ele vai ser analisado se está apto à conciliação. Além das conciliações promovidas pelos juizados especiais e pelos mutirões do Sejusc, o TJRN participa anualmente da Semana Nacional de Conciliação. Este ano, a campanha realizada pelo Conselho Nacional de Justiça acontece entre 24 e 28 de novembro. O objetivo é reduzir o número de processos na Justiça. Dados do CNJ mostram que em 2013 foram realizadas mais de 370 mil reuniões de conciliação, com acordos em mais da metade dos casos. Nos últimos 8 anos, as edições da campanha foram responsáveis por 1 milhão de acordos judiciais. Vacatio legis. É o prazo legal que tem uma lei para entrar em vigor, desde a sua publicação até o início de sua vigência. Em geral, no Brasil, a lei entra em vigor na data de publicação. Mas se o prazo de vacância não for dito expressamente pela lei, toma-se por base o estabelecido na Lei de Introdução ao Código Civil, que é de 45 dias. Esse prazo é permitido para permitir aos operadores do direito pleno conhecimento da nova lei. O Justiça e Você fala agora sobre uma prática que, apesar de comum no Brasil, se configura como irregularidade, passível de indenização. Quem já recebeu um cartão de crédito sem ter solicitado e depois as cobranças referentes a ele, sabe exatamente como pode ser difícil e até constrangedor recusar o produto. Essa advogada passou por um constrangimento que tem se tornado comum a muitas pessoas. Recebeu em casa um cartão de crédito que não solicitou e, apesar de ter mantido o cartão bloqueado, recebeu cobranças referentes a ele. Eu tive um problema com o cartão, que eu não pedi o cartão e não cancelei esse cartão. E simplesmente, tempos depois, anos depois, eu recebi uma fatura com assinatura de uma revista que eu não havia feito. Ou seja, um cartão que eu não tinha pedido com assinatura que eu não havia feito. De acordo com o órgão de defesa e proteção do consumidor, as instituições financeiras só podem enviar cartões de crédito a quem fizer uma solicitação expressa para isso. O envio sem solicitação se configura em irregularidade, pois pode trazer prejuízos para quem o recebeu. A orientação inicial que nós damos é que os consumidores inicialmente liguem para o cartão de crédito, peçam cancelamento, anotem o protocolo e em seguida se dirijam ao PROCON. Tragam o cartão de crédito até o PROCON, tragam os telefones, porque aí nós poderemos abrir já um processo administrativo contra aquele banco que enviou esse cartão indevidamente. O artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele informa que o consumidor ele não pode sofrer práticas abusivas. E essa prática de enviar um serviço, enviar um cartão, enviar um produto sem solicitação é uma prática abusiva que o CDC não permite. Desta forma, o consumidor deve procurar os órgãos de proteção para defender seus interesses jurídicos. Caso o cartão recebido sem solicitação não venha a ser desbloqueado, mas mesmo assim o consumidor receba cobranças referentes a ele,
e venha a ter o nome cadastrado no SPC ou Serasa, um dos caminhos válidos é procurar a justiça. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que, nesse caso, cabe uma ação judicial de indenização por danos morais contra a administradora do cartão ou banco emissor. Segundo ele, mesmo sendo uma prática ilegal, é comum que consumidores recebam cartões enviados sem solicitação. Digamos, se 10 consumidores recebem cartões, 2, 3 no máximo vão ajuizar a ação. Então, para o banco, infelizmente, vale a pena, porque de 10 consumidores que ele envia o cartão, talvez 5, 6 vão querer aderir àquele produto e serviço, mesmo eles não tendo contratado. Então, o que se precisa fazer é receber o cartão, tem que se tomar a providência de devolvê-lo o mais rápido possível. Além de prestar queixa a um órgão de defesa, o consumidor precisa acionar imediatamente a operadora do cartão e se certificar que o produto foi devidamente cancelado, como promete fazer a Thalita a partir de agora. Hoje eu vou cancelar imediatamente. Olha, muito obrigada, eu não pedi. Você cancela daí que eu quebro ele daqui. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o mutirão da improbidade no Rio Grande do Norte. Aproveite este tempo para conferir outras reportagens e as sessões do Pleno do TJRN em nosso canal no YouTube. O endereço do canal está aí na sua tela. Assista, compartilhe e deixe o seu comentário. Justiça e Você volta já. De volta com o Justiça e Você, falando agora sobre uma iniciativa lançada pelo TJRN que aumentou a produtividade, impulsionou o julgamento de ações e ganhou o apoio da sociedade. Os resultados do mutirão contra a improbidade mostram a importância da contribuição deste projeto nos julgamentos de crimes e irregularidades praticadas contra a gestão pública. É o que mostra a próxima reportagem. As prateleiras, que hoje estão vazias, até pouco tempo estavam repletas de processos relacionados à improbidade administrativa e supostos crimes contra a administração pública cometidos no Rio Grande do Norte. Nesta sala trabalha a Comissão das Ações contra a Improbidade. Em regime de mutirão, a equipe formada por 7 juízes, 6 assistentes, 2 servidores e 2 residentes conseguiu reduzir a demanda de processos desta natureza, muitos deles pendentes há vários anos. Eu acredito que um fator muito preponderante foi a especialização do grupo. É um grupo que trabalha exclusivamente com a matéria e isso facilita a discussão e o julgamento das causas. Também a qualificação dos servidores, os assistentes que estão trabalhando aqui conosco e a determinação, o desprendimento dos membros, todos os membros da comissão, de se esforçar para dar a contribuição no julgamento desses processos. A iniciativa nasceu da necessidade de cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, entre elas as metas 18 e 4, que determinam a identificação e o julgamento dos processos de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes cometidos contra a administração pública, distribuídos até 31 de dezembro de 2012. A equipe recebe processos de todas as comarcas do estado, desde que eles se enquadrem no perfil das metas. Os processos oriundos de comarca, onde há juiz titular, a gente só recebe os processos que estão conclusos para a sentença. E onde não há juiz titular, a gente faz todo o acompanhamento do processo, não importa em que fase ele esteja. Desde a instalação da comissão em junho de 2013, o mutirão já recebeu quase 1.300 processos. Deste total, foram proferidos mais de 600 despachos, 302 decisões e 620 sentenças. 111 processos ainda estão em análise. Os resultados são significativos. O comparativo com anos anteriores mostra o salto na produtividade alcançado pelo mutirão. Nos primeiros 6 meses de 2013, foram julgados apenas 21 processos de improbidade na primeira instância. Já no segundo semestre, com a instalação da comissão,
o número subiu para 289. E até agora, 2014, já soma um volume de aproximadamente 370 processos julgados. A equipe está focada no cumprimento das metas para garantir a qualidade e agilidade na prestação do serviço judiciário à sociedade. Nós temos a satisfação de poder estar fazendo, dando essa resposta e alcançando essas metas estabelecidas pelo CNJ. Continuamos a falar sobre o mutirão da improbidade com a convidada desta edição, a juíza Flávia Dantas, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal e coordenadora do mutirão. Doutora Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é satisfação poder estar aqui e falar um pouco do trabalho que tem se desenvolvido no mutirão. E então, como foi esse trabalho especificamente? Eu acho que essa análise pode ser feita de 2 ângulos. O ângulo pessoal, meu particularmente, e o ponto de vista institucional, né? Do ponto de vista pessoal, foi muito prazeroso participar, porque a despeito de eu estar fazendo nada mais do que a minha função, que é julgar, mas como as decisões que são tomadas têm uma participação, têm uma efetividade muito grande ou um impacto muito grande social, tanto do ponto de vista do combate à corrupção, nas ações de improbidade, como também no que tange as ações coletivas que passaram a ser de competência do mutirão agora em 2014, então acho que a gente sente um pouco mais essa participação ativa, né, no perfil, no desenho que a sociedade, que a gente pelo menos imagina que a sociedade deveria ter do nosso ponto de vista, claro, né? Porque a atividade jurisdicional, o julgamento ele é sempre feito sob a ótica do magistrado, claro que balizado, né, pela legislação em vigor e pelas decisões jurisprudenciais, mas a análise dos fatos ela é muito peculiar ao magistrado, então foi muito prazeroso do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista institucional também, acho que o judiciário estava devendo, digamos assim, essa resposta à sociedade no que diz respeito especificamente a esse tipo de demanda. Uma demanda que, apesar de sua importância, em razão do assoberbamento dos magistrados, e especificamente no estado do Rio Grande do Norte, em razão do déficit de juízes que existe hoje, né, onde a gente temos mais de 30 comarcas sem juízes titulares ou varas. Então, eu acho que o judiciário, especificamente do Rio Grande do Norte, estava realmente precisando dar essa resposta à sociedade, aos reclames da sociedade, né? E as demandas de improbidade foram especificamente em áreas próprias? A senhora conseguiu ter essa visão geral, o mutirão conseguiu ter essa visão geral de que áreas especificamente aconteceram essas improbidades ou não? Não, as áreas, assim, as demandas acabam sendo meio que repetitivas, né? A competência do mutirão não foi direcionada para áreas específicas, mas para as ações que envolvessem acusações alusivas à improbidade administrativa. Então, dentro da improbidade administrativa, nós temos várias demandas relativas à falta de prestação de contas, ou prestação de contas em atraso, ou problemas em licitação, né? Falhas em licitação, em processos licitatórios, enfim, e corrupção efetiva, né? Desvio de dinheiro público, evolução patrimonial incompatível com os ganhos recebidos pela função pública, acumulação indevida de cargos públicos, né? Então as demandas foram variadas, mas até certa medida um pouco repetitivas também, porque a ação do Ministério Público, que é o maior demandante, embora não seja o único, né? O único possibilitado por lei para dar entrada na ação não é o Ministério Público, mas é o maior demandante. É uma ação muito coordenada. Eles têm aquele centro de apoio operacional, o CAOPS, que tem um CAOPS específico da improbidade administrativa ou do patrimônio público. Então, eles possuem uma atuação muito coordenada. Então, geralmente, quando o promotor detecta um determinado problema, é feito um estudo, as ações se repetem nas mais diversas comarcas em que aquele mesmo problema é detectado. Houve alguma sentença de prisão ou de sequestro de bens, que é o que a população mais anseia nesses casos? Houve sim. Existiram tanto decisões liminares, né, de bloqueio de bens, como também, eventualmente, em determinadas sentenças, a perda da função pública e a inelegibilidade, né, que eu acho que são as sanções mais, digamos assim, pesadas, advindas das ações de improbidade.
Eu destaco, inclusive, a perda da função pública como a mais pesada. Além disso, também tiveram condenações relativas à restituição do que foi... Do erário. Exatamente. Não só do que foi desviado, mas do prejuízo, porque às vezes o prejuízo é causado de forma culposa, mas mesmo assim deve ser restituído, né, o patrimônio público. Então, houve também várias condenações nesse sentido. Doutora Flávia Dantas, muito obrigada por ter estado conosco e parabéns pelo trabalho do mutirão. Muito obrigada, eu que agradeço. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Enquanto isso, nas nossas páginas das redes sociais, você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário. Pela internet, você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Conte o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.